A seguir, você assiste Jornal NT Sul. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NT Sul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NT Sul. Carteiras de habilitação mais caras para os gaúchos. Prefeitura de Cachoeira do Sul, André Fortes assume a Secretaria da Indústria e Comércio. Método Pilates, confira os benefícios da técnica para a sua saúde. Infraestrutura, principal reivindicação em Cachoeira é calçamento de ruas. Hoje é terça-feira, 3 de fevereiro. O NT Sul começa agora. Olá, boa tarde. As matrículas dos selecionados via SISU se encerram hoje. Para garantir a vaga, os candidatos precisam ir pessoalmente à universidade. Veja os detalhes na reportagem. Os convocados em primeira chamada no Sistema de Seleção Unificado SISU têm até o final do dia para confirmar a vaga. E os candidatos do Polo de Cachoeira do Sul da Universidade Federal de Santa Maria devem fazer a entrega de documentos na reitoria. Eles devem comparecer ao campus sede da UFSM, no prédio da reitoria, no período das 8h30 até as 12 horas e das 14 horas até as 17 horas. Os alunos que optaram pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul não só confirmam a vaga, como saem da instituição matriculados. Até à noite, às 21 horas, né, em que a universidade fica aberta, aguardando, né, que esses estudantes selecionados na primeira chamada do SISU venham aqui efetivar as suas matrículas. 40 vagas no curso de Administração Rural e 40 vagas no curso de Agronomia. Dessa lista de alunos, da onde eles vêm, qual a cidade natal deles? Temos alunos de várias partes do país. O processo do SISU é um mecanismo que oportuniza que estudantes de todas as partes do país escolham cursar os cursos que são oferecidos aqui na UERGS. Então, a gente tem adesão do Amapá, temos adesão de São Paulo, temos adesão de outros estados da federação. No polo da UFSM, 190 candidatos devem confirmar a vaga. Nós já selecionamos 30 alunos para o curso de Arquitetura e Urbanismo e para os cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e de Transportes e Logística, 40 vagas para cada um desses cursos, cuja listagem encontra-se na página eletrônica, na web, na página da UFSM. Os alunos podem consultar essa página e lá encontrarão seus nomes. Há possibilidade de ingresso para os candidatos que estão na lista de espera. Para isso, é necessário aguardar a segunda chamada. No período da primeira semana do início de aulas, eles poderão ainda fazer ajuste de matrículas, né? E, se nem todas essas vagas forem preenchidas, nós teremos também a oportunidade
da lista de espera, início de quarta-feira, né, da manhã de quarta-feira, nós já deveremos ter o número de quantidade de vagas para a lista de espera de cada um dos cursos. Após encerrar o prazo de inscrição e efetivação da matrícula dessa primeira chamada, nós vamos receber a lista de espera daqueles alunos que efetivamente confirmarem a intenção de estudarem na UERGS. Para isso, eles têm que entrar no site do SISU e manifestar esse interesse até às 23h59 do dia 6 de fevereiro, para que então nós recebamos essa lista de espera e a partir daí publiquemos ela, né, e aguardemos os alunos virem efetivar a matrícula. Luiz Henrique optou pelo curso de agronomia. Não, eu estava bem indeciso até fazer a inscrição no SISU, mas aí quando eu vi as possibilidades que tinha, e eu sempre gostei meio de terra, de mexer assim, então acabei gostando bastante de ter passado. Esta semana começou com as carteiras de habilitação mais caras para os gaúchos. 6,46% foi o reajuste aplicado pelo Detran RS. Nos últimos 20 anos tem sido assim nesta época do ano. As taxas dos centros de formação de condutores sobem de preço. O índice de reajuste aplicado pelo Detran RS é baseado na unidade padrão fiscal do Estado e vale tanto para a confecção da primeira habilitação quanto para a renovação. Esse aumento já é previsto em lei estadual desde 1985 e esse ano, como não poderia ser diferente, nós fomos submetidos a esse aumento do valor das taxas para todo o serviço relacionado a trânsito. O reajuste de quase 7% aumentou o preço da habilitação para motos de R$ 1.434 para R$ 1.449. De carro, passou de R$ 1.670 para R$ 1.684. E para carro e moto, de R$ 2.589 para R$ 2.607. Segundo Rovani, como o aumento já é previsto para esta época do ano, muita gente se adiantou, dando entrada em novos processos no mês de janeiro, e que a retração registrada agora é encarada como fato normal. Existe até porque a população, no modo geral, já faz uma procura, uma demanda maior no mês de janeiro, já sabendo dessa alta que acontece no mês de fevereiro, sempre no dia 1º de fevereiro. Então o pessoal nos procura antes, há um aumento considerável da procura de serviço, e no fevereiro diminui um pouco. Diminui um pouco, o pessoal já veio antes. Quem está com processo em andamento não sofre qualquer alteração? Não. Quem já fez o pagamento das taxas não precisa pagar nenhum adicional. E ainda segundo resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a partir de 30 de abril, motoristas que forem obter ou renovar carteira de habilitação categoria C, D e E terão de fazer exame de laboratório que detecta o consumo de drogas ou substâncias proibidas por longos períodos. O resultado do laudo, se positivo, vai classificar o motorista como inapto temporariamente. A gente está aguardando a regulamentação e o credenciamento dos laboratórios que vão fornecer esse exame para os candidatos. Uma vez feito o exame, ele tem 30 dias para apresentar o exame no CFC para fazer a sua renovação ou troca de categoria dentro das categorias profissionais, C, D e E. Em cima da realidade do nosso trânsito hoje, que envolve muito e principalmente a condição do motorista, e o motorista profissional, que é aquele que dá o expediente no trânsito, é excelente que isso seja colocado em prática, até para nos dar mais segurança. Muitos utilizam de alguns meios, é claro que não são todos de maneira alguma, mas sempre existe alguns que acabam ultrapassando os limites do bom senso e para poder suportar uma jornada de trabalho. Agora, alguns fazem algum uso de alguma substância para se achar em condições. Na verdade, não estarão em condições, até pelo contrário, piora bastante a condição quando você faz qualquer uso. E também não é só em relação a drogas, ou álcool, qualquer substância toxicológica, inclusive até a medicamentos que possam alterar a percepção, a motricidade, a atenção do motorista. Então, eu vejo assim, muito bons olhos, a aplicação dessa regra vai nos ajudar bastante e, com certeza, vai reduzir as taxas de acidentabilidade com motoristas profissionais. O PROCON do Rio Grande do Sul vai fiscalizar reajustes abusivos no preço da gasolina nos postos do estado.
Vão ser considerados aumentos abusivos aqueles que forem acima de 22 centavos, sugeridos pelo governo federal quando anunciou o aumento da tributação sobre gasolina e diesel. A primeira medida é notificar o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Rio Grande do Sul. Caso os postos insistam, serão autuados e a pena pode ir de multa financeira até fechamento do estabelecimento. A medida vale para onde não há PROCON municipal. No estado, 86 cidades têm o órgão, que tem autonomia para seguir ou não as medidas adotadas pelo PROCON estadual. E tem novidades sobre o projeto da termoelétrica de Cachoeira do Sul. Vamos à nossa redação. Daniel Nunes, boa tarde. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. O presidente da Seletro, Benemídio de Almeida, voltou a falar ontem sobre a venda da CTSul, a termoelétrica de Cachoeira do Sul. E a nova informação é de que a Seletro está em tratativas com um grupo espanhol que está disposto, portanto, a comprar esse projeto. José Benemídio de Almeida já havia falado aqui ao NT Sul, na semana passada, sobre a possibilidade de venda da CTSul. Vamos, portanto, conferir parte da entrevista concedida por José Benemídio de Almeida. No momento agora, o que está mais próximo é a venda. A venda do projeto inteiro. O que está mais, assim, ó, com mais, inclusive, com mais confiabilidade da nossa parte de fazer. Ok, está aí, portanto, José Benemídio de Almeida, que anunciou a venda do projeto, a possibilidade de venda. Agora, portanto, a informação sobre essa tratativa com o grupo espanhol, sem o anúncio ainda de valores ou com o nome do grupo, que o NT Sul fica acompanhando a questão para saber o que deve acontecer aí nos próximos dias ou meses. E lembrando, né, levando em consideração que o José Benemídio de Almeida já havia falado aqui ao NT Sul também, que o pré-requisito básico para que o negócio venha a acontecer é que o projeto da CTSul, né, da termoelétrica, seja de fato executado em Cachoeira do Sul. Darcy. Obrigada, Daniel. Veja a seguir, análise de mercado pode determinar destino do seu negócio. Carros 0 km deverão ter cintos de segurança de 3 pontos a partir de 2020. E ainda, os benefícios do Pilates para a sua saúde. A gente volta já. A partir de 2020, todos os carros 0 km deverão ter apenas cintos de segurança de 3 pontos e não mais os abdominais para todos os ocupantes. Vai ser obrigatório apoio de cabeça em todos os assentos. A medida foi anunciada ontem em resolução do Departamento Nacional de Trânsito. Antes disso, a partir de 2 de fevereiro de 2018, modelos inéditos de carros já deverão sair apenas com esse tipo de cinto e com apoios de cabeça em todos os bancos. A lei atual obriga o cinto de 3 pontos para os passageiros da frente e os laterais do banco de trás. Esse tipo de cinto ainda é raro no assento do meio do banco traseiro, onde a maioria das montadoras utiliza cinto abdominal. Conheça agora os benefícios que o método Pilates pode trazer para a sua saúde. Boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre o método Pilates. O Pilates é um método de tratamento criado por um alemão, se chama Joseph Pilates, que envolve uma série de princípios. Ele envolve exercícios de flexibilidade, de alongamento, fortalecimento, com muita concentração e centralidade. Pilates criou um termo que se chama Powerhouse, que é a casa de força. Casa de força
envolve músculos do quadril, da coluna e principalmente do abdômen. Segundo Pilates, essa região, estando bem fortalecida, preveniria uma série de lesões. O Pilates hoje, ele é praticado por uma série de pessoas entre gestantes, idosos, adolescentes, que envolve problemas de postura. E hoje, aqui no estúdio, existem muitas dúvidas sobre o Pilates. E isso a gente gostaria de salientar. Quem pode fazer Pilates? Crianças acima de 6 anos de idade podem praticar Pilates, porque abaixo disso, o organismo ainda não está totalmente formado, a parte óssea, a parte ligamentar. Gestantes podem praticar Pilates depois dos 3 meses de gestação, com encaminhamento médico, e o Pilates ajuda muito na hora do parto e trabalha bastante a parte de assoalho pélvico. Pilates também hoje é um tipo de tratamento encaminhado por médicos para uma série de lesões. As pessoas perguntam, quem tem hérnia de disco pode praticar Pilates? Pode. Quem faz musculação pode praticar Pilates? Também. O Pilates se diferencia da musculação porque a musculação trabalha em cima de carga e peso. Nos exercícios de Pilates, nós trabalhamos com o peso do próprio corpo e com a ajuda de molas. Essas molas, elas tanto beneficiam, né, elas dão assistência ao movimento, ao exercício, quanto resistência. Então, o método Pilates, ele trabalha o corpo como um todo. Não pense que quem faz Pilates vai ficar musculoso. Não vai ter hipertrofia muscular, né? Nós temos no Pilates o que se chama de tonificação muscular, né? Existe uma melhor definição da musculatura. As aulas de Pilates, elas podem ser individuais, em duplas. As pessoas também perguntam, muitas dúvidas, né? Quantas vezes na semana eu devo fazer o Pilates? Depende. O Pilates ele pode ser realizado 1, 2 ou no máximo 3 vezes por semana. Atleta deve fazer Pilates? Sim. Existe dentro da aula de Pilates, do método, exercícios parecidos com o esporte. Então, dentro das aulas de Pilates, a gente pode fazer um trabalho de prevenção de lesões através desse tipo de exercício, exercícios para equilíbrio, para propriocepção. Então, o Pilates, como ele é um método global, ele ajuda uma grande parte da população. Se você está pensando em iniciar alguma atividade física, poderíamos começar pelo Pilates, né? O Pilates, por exemplo, após a fisioterapia, né, a pessoa pode entrar para o Pilates para fazer uma continuidade do tratamento, dependendo do tipo de lesão que teve, do tipo de alteração, sempre com um encaminhamento médico. Então pense nisso, vamos praticar Pilates. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa informou ontem a entrada de 502 mil companhias no regime fiscal simples nacional em janeiro. Podem aderir ao sistema empreendimentos com faturamento anual de até R$ 3.600.000. O Ministério apresentou também um balanço da arrecadação fiscal das micro e pequenas empresas no ano passado. As empresas dessa categoria aumentaram em 7,23% o volume de impostos e tributos pagos, na comparação com 2013, atingindo o total de R$ 61.945 bilhões. E por falar em empresas, muitos fatores podem determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio. Mas temos uma ferramenta que pode minimizar o risco de dar errado: a análise de mercado. Veja o que diz o consultor de empresas Leopoldo Brandt. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao programa, principalmente na área de empreendedorismo. Bom, no último programa, a gente viu o quê? A questão das oportunidades, dos negócios, dos objetivos e metas. Hoje nós vamos falar sobre o mercado. Se tu já tem o teu objetivo e as tuas metas traçadas, o próximo passo é tu fazer uma análise do mercado.
é olhar esse mercado com olhos diferentes, com olhos daqueles que a gente falou, de se ver a oportunidade, de se ver os negócios, de se ver as chances. O próprio jornal NT Sul mostra para nós, diariamente, várias entrevistas com várias pessoas, e se tu prestar bem atenção, neste momento tem um monte de oportunidades surgindo nesses negócios. Mas essas oportunidades, elas têm que ser verificadas de acordo com o mercado. Bom, o mercado é uma coisa que anda e modifica pra caramba. Esse mercado tem que ser sempre analisado. Existem duas formas de analisar o mercado. Primeiro delas é eu pensar no meu produto ou serviço que pretendo fazer como uma nova fonte de renda e aí ir para o mercado. Esta é uma opção. A segunda opção é eu primeiro analisar o mercado e ver o que o mercado precisa para daí eu criar o meu produto e serviço. A primeira opção, ela não está errada, ela está certa, mas vê bem, ela se torna mais dificultada. Eu vou ter que ver o mercado, analisar o mercado, certo? E verificar aonde que eu vou colocar o meu produto nesse mercado. Então, primeiro eu penso no produto, depois no mercado. Então, ela se torna uma situação um pouco mais difícil. Já a segunda se torna a mais óbvia, ou seja, eu analiso o mercado e vejo quais são os produtos que esse mercado está precisando. Quando se fala produtos, vamos lembrar a todos que é produtos e serviços. Então, vê bem, eu vou analisar e ver, e aí eu vou construir o produto de acordo com esse mercado. Me facilita muito mais a penetração dentro deste mercado. E esse mercado, gente, ele pode ser um mercado do bairro, ele pode ser um mercado da cidade, como ele pode ser um mercado da região. Eu tenho públicos de acordo com cada um deles. O meu alvo principal sempre vai ser e será o cliente. É o cliente que determina o meu produto. Há muitas empresas e muitos empreendedores que às vezes se perdem na situação porque acham e criam um produto bom, mas criam um produto bom na opinião deles e não na opinião do mercado. Muitas vezes um produto pode ser bom para mim, mas não para a grande maioria do mercado. E aí eu posso ter uma frustração, porque eu criei um produto que eu acho bom, mas que o mercado não aceita como tal. Então, a segunda opção que a gente fala, que é primeiro analisar o mercado e ver que tipo de produto esse mercado está precisando, e aí construir o meu produto, esta opção significa bem mais fácil, ou seja, a probabilidade de eu começar a ter mais chance e sucesso no mercado fica mais fácil. O meu negócio já nasce com outro foco. Lembramos sempre, o nosso foco tem que ser o cliente. O cliente é o nosso chefe. Então, não adianta eu pensar, a gente costuma dizer o seguinte, vou botar meu negócio, vou fazer minha situação, por quê? Porque quero ser dono do meu nariz. Esqueça isso. A partir do momento que tu sair da empresa, que tu não vai ter mais um chefe, tu não vai ter mais alguém te mandando, e tu acha que botando o teu negócio ninguém mais vai te mandar, pessoal, grande erro nisso. O cliente é que nos manda muito mais. E o cliente é muito mais severo do que qualquer outro tipo de patrão. O nosso patrão cliente nos pune. Como ele nos pune? Não comprando de nós. Então, isso nós temos que ver antes no mercado. Por hoje era isso, pessoal. Aguardo vocês a semana que vem novamente. Muito obrigado. Tchau. Atenção para oportunidades de emprego em Cachoeira do Sul. Empresa fornece uma vaga para empregado doméstico. Empresa contrata secador de arroz. Empresa fornece uma vaga para auxiliar de balanceiro. É necessário experiência no ramo. Empresa contrata entregador. É oferecida uma vaga. O pré-requisito é ter carteira de motorista categoria B, ter ensino médio e conhecimento da cidade. Empresa contrata montador de estruturas metálicas. São oferecidas 6 vagas e o candidato precisa ter disponibilidade para viajar. Empresa contrata auxiliar de montagem. São oferecidas 6 vagas e o pré-requisito é ter disponibilidade para viajar. Empresa oferece uma vaga para auxiliar de estoque. É necessário ter experiência com máquinas agrícolas. Para mais informações sobre estas e outras vagas, entre em contato com a agência do Cine pelos telefones 3722-3338 e 3723-5414. Veja a seguir, André Fortes marca entrada do PDT no governo do PT em Cachoeira do Sul. 30% da população do Brasil sofre de mau hálito. Conheça causas e tratamentos. Tem ainda a previsão do tempo para todo o estado do Rio Grande do Sul. É daqui a pouquinho.
Em música especificamente, eu me formei na São Judas, fiz a pós-graduação aqui no NASP e atualmente eu estou cursando mestrado na Unicamp. Eu fui para o UFMG e fiz um pós-doutorado em estudos literários. Em literatura brasileira, mestrado e doutorado. E isso abriu as portas para que eu viesse para o NASP. Eu tive a oportunidade de participar do ministério dos principais grupos musicais adventistas no Brasil. Letras foi o primeiro curso a enfrentar o que se chama Ordienade. Os alunos tiraram A. Trabalhar com a qualidade de aluno que nós temos aqui no NASP. Então esse ambiente é muito favorável para atividade artística. Meu nome é Milton Torres. Meu nome é Afonso Cardoso. Meu nome é Lineu Soares e eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. André Fortes é o primeiro nome do PDT na aliança com a administração municipal do PT em Cachoeira. Sob apadrinhamento do deputado estadual Marlon Santos, ele assumiu ontem a Secretaria da Indústria e Comércio. A solenidade ocorreu na prefeitura e reuniu lideranças e correligionários dos dois partidos. O líder maior do PDT, deputado Marlon Santos, destacou durante o discurso que a aliança é uma soma de popularidades que vai ampliar e facilitar a ação do governo. Então eu empresto esse eleitor para o PDT e o PDT começa com o governo a somar um número tão expressivo e bacana de eleitores que pode-se dizer que nessa coalizão se formou um governo de maioria, sim. Sim. Então, nesse aspecto, não vai mais ficar aquela pendência, pô, mas não temos a maioria, não somos a maioria. Não, somos a maioria sim agora. Pelo menos enquanto eu tiver esperança no trabalho que o PDT vai fazer dentro do governo, pode ser certeza que o governo vai ser um governo de maioria. Eu acho que foi muito bem falado, né, no ato que aconteceu aqui no gabinete, né, dessa relação com os novos membros da sociedade que tem uma simpatia por um ou por outro partido político ou por uma ou por outro político, né? E nesse sentido a gente entende que a partir de agora a gente pode, né, ter um diálogo, né, entre os partidos e com a sociedade diferente do que a gente vinha mantendo até agora. Então, esta relação ela é muito importante para a gestão pública. E o primeiro nome do PDT nessa aliança política a assumir lugar no governo do PT é Carlos André Fortes, o novo secretário de Indústria e Comércio. O maior desafio é a gente continuar o trabalho que já está sendo feito pelo prefeito municipal, tá? Que é atrair empresas de porte que possa dar um maior número de empregos para a cidade e desenvolver o nosso município. Nós temos hoje grandes projetos, né, para a Cachoeira do Sul. Um deles é a vinda da Todeschini, né, em que o deputado Marlon já está inserido nesse processo. Nós queremos ampliar, né, a conquista de novos projetos e isto é um desafio para o novo secretário, né? Mas primeiro de concretizar os que a gente já tem encaminhado. O apoio dos trabalhistas ao prefeito Neyron custará um total de 20 cargos em comissão. E segundo o deputado Marlon Santos, a seleção de nomes passa obrigatoriamente pelo critério de competência. Trazer para o governo uma oxigenação, com um quadro bem técnico, bem bom do PDT para fazer a composição e, relacionado a isso também, organizar a estrutura partidária do PDT, também oxigenando o partido. Quer dizer, esse é o grande objetivo.
Indústria e comércio já está definido. Que outros cargos, que outros setores o PDT almeja dentro da administração municipal? Provavelmente obras e cargos que tenham condição também de se aperfilarem tecnicamente às composições que a gente pretende trazer, né, de quadros humanos para dentro do governo. A prova do concurso público para professores do campus da UFSM de Cachoeira do Sul aconteceu nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, 17 docentes realizaram a prova escrita do concurso público da UFSM. 11 disputam uma vaga para professor adjunto na área de Física Clássica e Física Quântica e 6 uma vaga para professor assistente na área de Arquitetura e Urbanismo e Desenho de Projetos. Os aprovados nesta fase devem passar pela avaliação didática, seguida da prova de títulos e, por último, o memorial descritivo. Há possibilidade de aproveitamento dos aprovados acima do número, uma vez que a universidade dispõe de 49 vagas liberadas para preenchimento. Segundo a Associação Brasileira de Halitose, 30% da população brasileira sofre de mau hálito. Um problema de saúde pública que causa transtornos socioemocionais, dificuldade nas relações, depressão e que a maioria dos portadores não sabe que tem. De acordo com a Associação Brasileira de Halitose, cerca de 50 milhões de brasileiros são portadores de mau hálito. Não é uma doença, mas um indício de que alguma parte do organismo não está bem e precisa ser tratada. E ao contrário do que se propaga popularmente, a entidade garante que não é do estômago que vem o mau hálito. Medicação que diminui o fluxo de saliva, estresse, qualquer coisa externa que diminua o fluxo de saliva vai acabar aumentando um pouco o mau hálito por conta de aumento de placa, de acúmulo maior de placa. A saliva tem uma função bastante importante de limpar a nossa boca, então quando diminui a saliva, diminui essa limpeza, acaba acumulando placa que tem mau cheiro. E essas placas de resíduos do interior da boca e dos lábios se acumulam, formando bolinhas que se alojam nas cavidades das amígdalas. Elas são geralmente expelidas durante a tosse, fala ou espirros. Os resíduos se alojam também na língua, provocando cheiro ruim. A língua, ela acumula bastante placa, principalmente na parte posterior dela. Então, é importante que seja feita a escovação, principalmente da parte posterior, que é a parte mais difícil para a gente conseguir higienizar da língua. Além disso, recentes estudos da Associação de Halitose apontam que em até 95% dos casos de mau hálito, a origem está dentro da boca e que somente de 5 a 10% dos casos o motivo é extrabucal. Outro grande problema é que o portador não sente, nem sabe que tem mau hálito. E as pessoas mais próximas é que sofrem. É bem desagradável, porque a gente não pode falar, né, o que está acontecendo, qual o problema, né? É muito chato. É muito chato, é muito constrangedor. E eu acho que a pessoa não percebe, mas quem está do outro lado é muito constrangedor. O olfato humano percebe apenas um cheiro de cada vez. E quando ele é constante, há uma adaptação natural e a pessoa não percebe se é ou não portadora de mau hálito. Isso é chamado de fadiga olfatória. Mas a boa notícia é que há sim maneiras de se saber se somos ou não portadores de halitose. Procurar uma clínica ou profissional especializado, perguntar a uma pessoa de confiança e pedir a ela para verificar o seu hálito em horários diferentes do dia e fazer um autoexame em frente ao espelho colocando toda a língua para fora. Camada amarela ou esbranquiçada pode ser saborra e sinal de mau hálito. Pesquisa da Associação Brasileira de Halitose revela ainda que 99% dos portadores gostariam de um aviso amigo sobre o problema. Mas cadê coragem para esses amigos? É meio indiscrição, tá avisando, né? É complicado. É muito indiscreto. Eu não falava nada, né? Por quê? Medo, né? Que fosse ficar chateado comigo. Trabalhei com um colega que não podemos citar nome, mas tinha problema. É muito ruim. Tu avisou? Não. Não?
Não. Por quê? Porque a gente fica meio constrangido, né? De pegar e falar assim, mas a vontade era de falar, sim, com certeza. A questão do mau hálito é tão grave e é importante que, em 1988, durante um congresso internacional de odontologia na Bahia, foi criada a Associação Brasileira de Halitose. E o que muita gente não sabe é que esta associação, através da internet, se dispõe de forma elegante, instrutiva e discreta a avisar um amigo seu que ele é portador de halitose. Basta optar pela forma de envio, se por e-mail ou carta, e escrever o nome da pessoa a ser avisada. Ela receberá uma correspondência personalizada dizendo que ela foi indicada por um amigo com esclarecimentos sobre a halitose, além de orientações gerais e dicas para a recuperação da saúde bucal. Realmente não dá coragem de falar mesmo não, viu? Confira como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado gaúcho. O dia em Cachoeira do Sul começou com temperatura agradável, com poucas nuvens. Para hoje, previsão de sol, calor, aumento de nuvens e há uma pequena possibilidade de haver pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 23 graus. A máxima deve chegar aos 33. Para quarta-feira, também sol e aumento de nuvens de manhã, possibilidade pequena de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Já para quinta-feira, a previsão de quarta se repete. A temperatura começa mais baixa de manhã, com mínima de 19 graus e a máxima chega aos 31. Vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Rio Grande do Sul segue com domínio de uma massa de ar quente, o que garante mais um dia com predomínio de sol entre nuvens na maioria das regiões. Contudo, podem ocorrer períodos de maior nebulosidade no decorrer do período e há previsão de pancadas de chuva para alguns municípios gaúchos. Durante esta tarde, são esperadas pancadas rápidas e isoladas no norte do estado, próximo à divisa com Santa Catarina e em áreas do leste gaúcho, como o litoral e região metropolitana. E após um amanhecer com marcas amenas, as temperaturas se elevam ao longo do dia. As mínimas no estado ficam em torno dos 15 graus e as máximas chegam aos 35. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para hoje. Em Pelotas, no sul do estado, máxima de 29. Para Porto Alegre, máxima de 31 graus. Em Passo Fundo, 31. Em Santa Maria, 33. E 36 em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 32 graus. A seguir, vamos falar sobre infraestrutura. Principal reivindicação em Cachoeira é calçamento de ruas. Tem também o comentário do economista Paulo Samartim. Fique com a gente, voltamos já.